Namaskar, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu estou num espaço urbano e como estou num espaço urbano, os sons são urbanos. Se eu estivesse na natureza, distante dos meios urbanos, consequentemente os sons seriam outros. Bem, lá tem uma chamada para essa live de hoje, que é o sentido de manter a saúde para uma vida longa. Em dias atuais, nós temos aí um bom dia para a Cris que está ali, a Cris Vieira, lá de longe. Em dias atuais, nós temos vidas longas, bem mais longa daquela que eu experienciei na minha infância, onde as pessoas tinham uma média de vida de muito menos anos do que hoje. Hoje elas vivem muito mais. E eu sempre me pergunto, essa vida muito mais está dando dignidade, saúde e bem-estar para as pessoas? Então, quando nós vivemos essa realidade que nós vivemos hoje, dá para a gente pensar. Viver mais tem que valer a pena. E o que é valer a pena? Valer a pena é estar bem, é cumprir o nosso Dharma. O que é cumprir o nosso Dharma? Fazer o que nós viemos fazer aqui na Terra. Toda a natureza cumpre o seu Dharma. Uma mangueira dá manga. Uma bananeira vai ter um cacho de banana. E nós como seres humanos, qual é o nosso Dharma? E esse Dharma, ele veio para ser cumprido, porque uma vez cumprido, ele nos dá felicidade, nos dá bem-estar. Nós nos tornamos pessoas plenas quando nós cumprimos o nosso Dharma. Mas, para cumprir o nosso Dharma, precisamos de um veículo, que é o nosso corpo-mente. Portanto, esse corpo-mente, ele precisa estar muito pleno, ele precisa estar muito bem para que esse Dharma possa ser cumprido. Para que essa missão que nós viemos aqui à Terra realizar possa dignificar a minha existência. Bem, e aí vem as questões que impedem tanto a realização do Dharma como a manutenção da doença. Então, o que nos faz doente? O que vai nos trazer incômodo? Primeiro, esclarecer o que é saúde. Saúde é só não sentir dor física? Saúde é só ter uma mente mais ou menos e realizar as suas funções cotidianas? Também é. Mas muitos conceitos são de saúde. E existe um conceito que eu peguei para minha vida, que é o conceito de um médico espírita, Dr. Décio Yandoli, onde ele diz que saúde é o completo bem-estar da alma, é a realização dessa alma nesse corpo. E aí é que nós vemos as grandes contradições. Quais são as grandes contradições? Primeiro
é a nossa ignorância. Ignorância de ignorar as grandes leis que comandam a existência. Que leis são essas? São várias. Mas uma das grandes leis que eu vou elaborar aqui é a lei da impermanência, do grande movimento. E nós, nessa nossa ignorância, achamos que tudo que é finito é para sempre. Imagina, essa mesa onde está postado o telefone, ela tem um tempo. Esse corpo tem um tempo. Essa casa tem um tempo. Essa cidade tem um tempo. Inclusive esse planeta. Esse universo. Tudo tem um tempo. Porque isso é a lei da finitude. Por isso, finito, de fim. Aí, nós transitamos na ignorância de achar que as coisas finitas são para sempre. Uma das tradições espirituais que mais elabora essa questão é a tradição tibetana. E vou deixar aqui para vocês a recomendação de 3 livros maravilhosos que vão abrir o nosso ser à compreensão dessa lei da impermanência. O livro Tibetano dos Mortos, muito interessante. O livro tibetano do Viver e do Morrer. E Milarepa, um yogi tibetano. Então eu vou repetir, porque são livros de sabedoria e que valem ser lidos, valem ser vividos. Eu digo que esses livros não são livros para serem lidos, são livros para serem vividos. Milarepa, o yogi tibetano, o livro tibetano do Viver e do Morrer e o livro tibetano dos Mortos. Eu não vou descrever cada livro, mas todo livro fala desse sentido da existência e da impermanência dessa vida material. Milarepa é o grande e famoso yogi tibetano. Ele vivia com a sua mãe e sua irmã e o pai. E o pai veio a falecer. Uma vez o pai falecendo, ele deixa a família sob a responsabilidade de um irmão, que é o tio de Milarepa. E esse tio, ele vai usurpar os bens da família. E Milarepa, com muita raiva, ele mata esse tio. E ele vai preso, ele vai passar um tempo numa prisão. E passam anos, até que ele ganha liberdade e volta à sua aldeia e vai à sua casa. Quando ele chega à casa que ele morava, essa casa está abandonada. E ele entra na casa e vê no canto um monte de terra. E ele mexe nessa terra. E quando ele mexe nessa terra, ele entra em contato com uma realidade, que ali está o esqueleto de sua mãe. E ele, revolvendo a terra, através de sinais como a roupa e outros sinais, ele reconhece ali o esqueleto da mãe. Então esse é um primeiro grande choque que Milarepa tem.
E aí o tempo que ele tem de prisão, esse retorno, ele vai buscar um guru, ele vai buscar um mestre. E o mestre é o mestre Marpa. Quando chega à casa do mestre Marpa, o mestre Marpa, ele não dá confiança, porque uma das coisas que os mestres fazem é essa situação de não dar muita importância ao sofrimento, para que esse indivíduo possa quebrar o ego. E aí o mestre dá para ele uma condição de trabalho forçado, onde ele tem que construir uma casa. E ele, com as suas mãos, começa a construir essa casa, e quando essa casa fica pronta, ele, todo orgulhoso da sua condição de trabalhador e também de agrade ao mestre, ele se encaminha para contar que a casa está pronta. O mestre não dá nenhuma confiança. E o que faz? Destrói todo o trabalho dele. E ele fica muito revoltado. Mas ele sabe dentro dele que aquele mestre vai lhe trazer o caminho da iluminação. E ele constrói de novo, o mesmo evento acontece. E numa terceira vez ele constrói, e aí quando ele vai procurar o mestre nessa terceira vez, ele já vai chorando. E aí ele já não tem mais a arrogância, nem a vaidade de ter construído alguma coisa. Ele vai chorando. E a esposa do mestre interfere. Pede para ele ser condescendente com Milarepa. E aí o mestre não destrói mais a casa, mas exige dele um tempo de meditação. E conta a história que Milarepa ficou mais de 3 anos sentado sobre uma pedra, meditando, se alimentando das coisas que o rio tinha para oferecer. E o tempo foi tão intenso que a pele de Milarepa ficou cheia de fungo e Milarepa ficou verde. E depois desse tempo, Marpa concede a Milarepa a iluminação. E aí Milarepa se torna o grande, para que ela vai frequentar enterros, ela vai frequentar casas de pessoas moribundas. E aí, para que serve isso? Para que desde pequeno ele reconheça que o tempo de vida aqui na Terra precisa ser muito aproveitado, que o tempo de vida precisa ser cuidado, porque a morte é um princípio dessa existência, é um princípio da vida. E vocês podem experimentar essa cultura com todo o sofrimento que essa cultura passa hoje, de apropriação de povos que querem toda a riqueza do Tibete, mas eles guardam, mesmo com toda a destruição dos templos, dos monastérios, eles guardam essa grande sabedoria e ainda praticam. E aí, trazendo para a nossa história, é a grande contradição. Por mais que nós digamos que a vida é maravilhosa, nós estragamos a vida. Nós não respeitamos a existência. Como eu falei no início, por conta dessa ignorância, desse afastamento do conhecimento verdadeiro. É muito comum uma pessoa que está doente, que sente dor nos joelhos, dor nas pernas, ela dizer o seguinte: olha a minha vida, Deus esqueceu de mim. Se ela for uma pessoa mais idosa, então,
olha o que Deus fez comigo. Que destino esse meu. Mas essa mesma pessoa que acusa Deus e que acusa o destino, ela não reconhece a origem daquela doença, que muitas vezes é um descaso com a sua alimentação, é uma ingestão de alimentos que não são saudáveis, é um descuidado com o movimento, é a não observação dos eventos, dos pequenos eventos que acontecem no corpo e, acima de tudo, a falta de uma disciplina que ancore nos ritmos cósmicos, nos ritmos da vida, ou seja, um estilo de vida diferente daquilo que a natureza nos ensina. E muitas coisas a natureza nos ensina. A impermanência é uma delas. Ela está sempre nos ensinando. Mas tem outra coisa que ela nos ensina. Ela ensina que a vida tem ritmos. Os pássaros cantam de manhã, antes do sol nascer, saem para a sobrevivência, porque pássaro vive pela sobrevivência, eles têm que ingerir pelo menos 1/3 do peso corporal, eles têm que fugir dos predadores e eles não podem acumular comida. Portanto, a vida de um pássaro é uma vida de muito trabalho. Outra coisa que nós também não obedecemos é a certeza de que nosso tempo aqui na Terra, como nós vimos, é muito pequeno diante do tempo da Terra, diante do tempo de algumas árvores, diante do tempo das tartarugas que vivem mais. Nosso tempo é muito pequeno. E toda a ciência hoje, ela está se arrastando com muita sabedoria para esticar a vida. Já se fala numa vida de 120 anos. Tudo bem, mas que essa vida tenha qualidade. Que essa vida seja um presente para o ser humano, para que ele possa realizar o seu Dharma. Porque uma das coisas que essa ignorância traz ao ser humano, que é a ignorância de não saber, é o egoísmo. Eu quero viver mais para ver os meus netos crescerem. Claro que eu também quero, mas não é só isso. Eu quero viver mais para me sentir bem, viajar bastante pela Europa. É bom? É, mas não é só isso. Eu quero viver mais para eu ficar bem juntinho do meu marido até quando eu for bem velhinha. Tudo isso é bom, mas não é só isso. Isso são motivos egoístas, motivos que encaminham egoísta no sentido do ego, assim como ignorância é o sentido de não saber, o egoísmo é no sentido de alimento do nosso ego. Então eu vou viver mais para ficar mais bonita, quem sabe ter um outro casamento. E quem sabe não aparece um homem rico, porque sempre é isso que se espera. Mas não é só isso. Eu vou ficar bem para realizar o meu Dharma. E o que é o meu Dharma? É a missão que eu tenho aqui nesse planeta. Porque quando eu retornar à fonte, eu vou levar a experiência do Dharma realizado. E aí o que acontece lá?
lá vai acontecer o enriquecimento do logos planetário. Porque eu sou uma fagulha, uma centelha dessa consciência divina, que veio a esse planeta, veio encarnar nesse planeta para adquirir experiência através da realização do Dharma. Bem, com isso, com esse afã de viver muito, eu me apego. E aí eu vou me apegar a tudo que é necessário para que a minha vida seja uma vida longa. E aí eu vou me apegar à minha casa, eu vou me apegar às minhas ideias, eu vou me apegar aos meus costumes passados que deram certo, e aí eu fico agarrando. E nisso que eu agarro numa única direção, dentro de uma ideia fixa, eu perco aquilo que é mais maravilhoso e que me foi dado de presente, que é a minha criatividade. Porque a minha criatividade só vai acontecer na medida que eu soltar as minhas ideias, soltar os meus apegos. É como se fosse um barco à deriva dentro de um rio. Se o barco tem um motor e uma direção, ele só vai chegar a outra margem. Mas se o barco está livre, ele pode experimentar as diversas margens. E nisso que ele experimenta as diversas margens, ele desapega. E desapegar é liberar mais uma condição que impede ao ser humano de ter saúde. Quando eu fiz essa live, talvez as pessoas tenham perguntado assim: qual é a receita que Firmina vai dar hoje para uma vida longa? Eu não tenho receita nenhuma. Até porque as receitas que eu tenho, elas só servem para mim. Em algum momento, nem é sempre. Alguém chega e diz assim: nossa, às vezes quando eu escuto isso, olha, aquele chá era tão maravilhoso, agora ele me faz mal. E daí? Lá você era outra, lá você vivia outras circunstâncias, lá você tinha outros pensamentos, portanto o chá de lá não serve para hoje. Portanto, hoje nós temos uma internet carreada, entupida de receitas, desde as receitas físicas, as receitas psíquicas. Alguém tem um problema e alguém chega e diz assim: você devia fazer a terapia tal, você devia frequentar tal lugar, você devia ir a tal médico. Gente, para, silencia, olha para dentro e escuta uma voz. E aí, se eu tiver alguma receita para dar hoje aqui, é essa. A receita do silêncio. A receita do falar menos. A receita do ouvir mais. A receita de ficar no vazio. Olhar para fora, olhar para dentro. Escolher um dia na semana, pelo menos um dia, onde você vai passar uma tarde para o nada. Posso dizer a vocês que eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Sabe por quê? Porque teve um tempo na minha vida que era assim, minha mãe, na ignorância dela, uma ignorância que era carreada de amor, mas era ignorante, e não importa, pode ter o amor que tiver.
Se tiver a ignorância, vai nos fazer mal. Portanto, a sabedoria, ela vem junto com o amor. Aí, a minha mãe não podia nos ver paradas. E aí, mandava ir trabalhar. Os filhos tinham que trabalhar. Nós não podíamos sentar para não fazer nada. Tínhamos que trabalhar. E é claro que há anos e anos eu eu brigo, que eu estou nessa luta dentro de mim. Porque é uma compulsão por trabalhar, por fazer coisas. Mas o dia também que eu reconheci isso, eu compreendi que 50% do caminho já estava realizado. E aí a gente senta e observa. Ai, hoje, assim, observa assim, eu senti que a ponta do meu dedo está queimando. É pouquinho, não é? Ai, eu não dou confiança, porque eu tenho que fazer coisas, não posso parar. Mas aí começa a investigar. Por que essa pontinha do meu dedo está doendo, está queimando? Vá à causa daquilo. Porque como conversamos aqui, semana que vem vamos ter uma live sobre esses princípios do Ayurveda. No Ayurveda, a doença tem 6 etapas. Os sábios nos ensinaram isso. E dentro dessas 6 etapas, quando chega nas etapas finais, 5 e 6, é só oração, mantra e aguardar a passagem. Porque o tratamento já não vai mais fazer efeito. Mas pode acontecer um milagre? Sim. O milagre vai acontecer independente de qualquer coisa. Então, a saúde, ela é um evento constante. Ela não é estática, ela não é linear. Alguém chega para mim, as pessoas gostam, né, o ego fica feliz, sabe, Firmina, eu nunca tive gripe. Ai, tá 3 anos que eu não tenho gripe. Tá bom, ótimo. Essa é a realidade dela. Nós mulheres somos muito, assim, competitivas. Acho que até mais do que os homens. Sabe, eu tive uma menopausa, não senti nada. Aí eu olho. Aí eu pergunto, quais são os sintomas que você nunca teve? Ah, nunca tive calores. Aí, assim, às vezes, para espetar, eu digo, mas você sabe que são mais ou menos 50 sintomas? É? Sim. Aí se perguntar, eu digo, senão não digo. Então, nós mulheres também somos competitivas. Ai, o meu parto foi uma maravilha, não doeu nada. Então, a gente tem esse mais para quê? Para o outro ficar menos. Então, não existe mais nem existe menos. Nós estamos, como eu digo, no mesmo barco. Às vezes a onda é forte, às vezes é um lago sereno, às vezes é uma turbulência, muitas vezes o barco fura, muitas vezes tem sol, tem brisa, outras vezes tem tempestade. Isso é a condição de saúde. Mas essa condição de saúde depende de uma circunstância na existência chamada sabedoria. Sabe, e a sabedoria é que vai nutrir a nossa mente para reconhecer o sintoma, buscar os melhores caminhos a partir de um olhar interno, porque estamos sendo compradas
pelas indústrias de medicamento. Estamos sendo compradas e compradas pelas grandes empresas de saúde, porque na verdade é de doença. Estamos sendo engolidos pelas indústrias de alimentos baratos e de péssima qualidade. Mas, Firmina, o que fazer? Desenvolva sua inteligência, desenvolva sua mente. Abre as suas percepções para a compreensão daquilo que é bom e verdadeiro. Porque o que é verdadeiro permanece. O que é verdadeiro é para sempre. Todas as novidades um dia também vão envelhecer. E algumas vão ficar pelo caminho. Uma vez eu vi uma palestra aqui de uma médica que eu achei tão sábia e guardei para mim. Ela disse o seguinte: um medicamento, ele precisa ter pelo menos 30 anos de experiência. Mas as patentes, eu não sei se isso ainda vale, mas na época valia. As patentes de um medicamento, elas são por 17 anos. Depois de 17 anos, essas patentes são liberadas. E aí o que a indústria faz? Com o mesmo princípio, troca o nome. Então vocês vejam que para manter a saúde, a gente precisa olhar para dentro, olhar para fora e compreender uma coisa para finalizar essa live de hoje. E que é a palavra de um grande mestre, Sri Aurobindo. Ele dizia que enquanto uma pessoa no planeta estiver sofrendo, nós também estaremos em sofrimento. Nós estamos doentes porque a humanidade está doente. É só a gente observar o corpo. Você não está sentindo nada. Uma formiguinha deu uma espetadinha no dedo do pé. Olha, uma formiguinha espetou o dedo do pé. Todo o corpo desestabiliza. Olha aqui uma coisa pequena, mínima, e o corpo desestabiliza. Porque aquele dedinho do pé faz parte de um sistema, que é o corpo. Portanto, enquanto a humanidade estiver sofrendo, enquanto o nosso ar estiver contaminado, a nossa água cheia de química, os nossos alimentos, nossos vegetais estão modificados, morrendo, nossas árvores sendo cortadas, nós estamos doentes. Então a saúde, ela tem uma dimensão pessoal e coletiva. Qual é o caminho? Senta e pergunta. Todos nós temos resposta. Namaskar, até o nosso próximo encontro, quarta-feira que vem. Espero vocês aqui.